Provérbios 28:13. Diz assim, ó. Diga comigo, quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa, diga comigo, mas quem os confessa, diga comigo, e os abandona, encontra misericórdia. É forte isso? Sim ou não? Vou repetir. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa, não é só confessar, e os abandona, encontra misericórdia. Vou ler o 14. Como é feliz o homem constante. Diga comigo, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Todos nós erramos, não erramos? Sim ou não? Todos nós erramos. Agora, existe uma diferença muito grande do pecado consciente e daqueles pecados que a gente comete e comete continuamente de forma involuntária, ou muitas vezes até o de forma voluntária, mas você é rápido. Você é rápido para se acertar, se consertar. Eu errei aquilo, porque o pecado, primeiro ponto, o pecado tem que te roubar a paz. Ele tem que te roubar a paz. Se ele não te rouba a paz mais, cauterizou. O pecado tem que nos roubar a paz. Nós não podemos ter paz com aquilo que vai nos trazer sofrimento futuro ou desgraça futura. Então, eu errei. Opa, eu ponho a minha boca no pó e eu me humilho. Eu peço perdão. Quem estava aqui domingo passado? Domingo passado nós falávamos a respeito, principalmente em relação a atitudes ao próximo, e etc., falhas, erros, e etc. Até porque o diabo trabalha de uma forma tão terrível, fazendo com que, mesmo as pessoas tendo cometido falhas conosco, as pessoas tendo errado conosco, o diabo trabalha de uma forma para que eu perca a minha razão diante de Deus. Entendeu o que eu quis dizer ou não? A pessoa falhar comigo, está sujeito, eu falhar, se eu falhar, não tenho problema nenhum em ir e dizer, me perdoa, me desculpa, eu falhei, eu errei, eu fiz isso, eu fiz. Grave essa palavra, diga assim comigo, diga sem problemas, Senhor. Se você diz ao Senhor, Senhor, sem problemas, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Automaticamente, se você implantar isso na sua vida, você vai viver sem problemas fora. Porque não é um problema para você. O que você tiver que fazer, você vai fazer, não é um problema para você. É para pedir perdão? Sem problema, Senhor. É para me submeter? Sem problema, Senhor. Sem problemas. Automaticamente, eu também vou viver sem problemas, entre aspas, os problemas não vão prevalecer. Grave o que eu disse. Nós pecamos. Agora, o pecado não é para ficar encoberto. Primeiro, não peço perdão, não me humilho, não me retrato e não abandono. Mas eu quero prosperar. Eu quero vencer. O que está escrito?
Qual é a palavrinha que estava escrita aí? Não prospera. E não prospera em nada. E não prospera em nada. Então, eu tenho que, aliás, quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo é quem convence o homem acerca dos seus pecados. Ô bispo, quer dizer que se eu reconheço que eu estou errado, se eu reconheço que eu pequei, que eu falhei, que se eu reconheço e eu me arrependo, isso quer dizer que o Espírito Santo está agindo em mim? Sim. O Espírito Santo está agindo em mim. E se eu não reconheço? Certamente o Espírito Santo, ele tentou agir, mas você não permitiu. E aí o que acontece? Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nenhum cristão é cristão verdadeiro. Porque nós vivemos de forma natural. Nós não reconhecemos absolutamente nada das coisas de Deus. Tudo soa muito estranho para nós. Porque o Espírito Santo que nos esclarece, o Espírito Santo é que nos dá entendimento, o Espírito Santo é que nos convence, nos faz nos arrepender, que nos faz ceder aonde precisamos ceder. Então, eu quero que você grave isso. Tem duas palavras importantes aqui. Vou deixar as duas. Que diz assim: quem encobre os seus pecados, diga comigo, não prospera. Diga aí, eu quero prosperar. Mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Diga comigo, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Diga, eu quero ser feliz. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Não é que tem temor agora, daqui a pouco perdeu. Tem temor agora, daqui a pouco perdeu. É constante no temor. Não vou fazer porque eu temo ao Senhor. E temor não é medo, né? Lembra disso, né? Não vou fazer porque eu temo. É uma questão de fé. João 9:31. João 9, desculpa. Eu acho que João 9:31. Novo Testamento. Diz assim, repita comigo. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Deus não ouve a pecadores. Bispo, que isso? É verdade, mas aí a gente volta ao versículo anterior. O versículo anterior define. O versículo anterior define isso aqui. Se eu for um pecador contínuo, então esse versículo se cumpre na minha vida. Se eu for um pecador, há pessoas que ele faz questão de
de mostrar e falar, e que eu faço mesmo, e que é assim, não sei o que. Acho até bonito isso, né? Esse versículo vai se cumprir na vida dele. Mas o versículo anterior define a pessoa: ele peca, ele confessa, ele se humilha. Qual a próxima palavra? E abandona. E abandona. O que vai acontecer com esse? O que vai acontecer com esse? Alcança misericórdia. E se alcança misericórdia, significa o quê? Zerou. Porque se você não sabe, o pecado é uma dívida que a gente adquire para com Deus. Eu adquiro uma dívida. E justamente o sacrifício de Jesus é para zerar a nossa vida no mundo espiritual. É para que não tenhamos dívidas para com o mundo espiritual. Então eu preciso estar atento a isso. E não posso cair naquela frase assim, ó, que e muitas vezes vira uma frase comum, né? Ah, todo mundo é pecador. Sim. Mas existe aquele que ele já se conformou e não sai dele. E existe aquele que ele pratica o pecado, mas imediatamente ele já tem consciência, ele se arrepende, ele se humilha, busca a misericórdia do Senhor para com a sua vida. Ele abandona aquilo. Amém, pessoal? Amém? Entendeu ou não? Amém ou não? E isso é importante para que nós temos... Vem para Eclesiastes 9. Volta novamente. Vai perto de Salmos. Passa Provérbios. E vem próximo livro, Eclesiastes. Eclesiastes 9:10. Vou lê-lo em duas traduções. A primeira diz assim, ó. Diga comigo: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Outra tradução: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o faça com toda a sua força, pois na sepultura para onde vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. É agora. É agora. Você sabe que nenhum de nós fomos criados para viver. Todos nós, Deus tem um propósito conosco. E nós precisamos estar atentos aos propósitos de Deus para conosco. Nós precisamos estar atentos, porque olha que conselho extraordinário. Nós poderíamos resumir isso e dizer assim: tudo que você tiver que fazer, põe força, faça, e coloca força naquilo que o Senhor está te direcionando, está vindo às tuas mãos para fazer, porque a hora é agora, depois não há mais o que fazer. Vem cá. Olha como é que nós somos roubados. Nós só temos essa vida, não temos? Sim ou não? Nós só temos essa. Aqui, ó.
depois não há mais nada. Não há ciência, não há indústria, não há conhecimento, não há planejamento, não tem planos mais. Antes de dizer assim, agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer. Não, não tem mais, é agora. Por isso eu tenho que fazer agora. O que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer agora. Eu tenho que lutar para fazer agora. Eu não posso ser roubado agora. Então, quantas vezes nós temos a oportunidade de vivermos da melhor maneira possível? Você tem sua família, não tem? Sim ou não? Quantas vezes você tem a oportunidade, enquanto você tem a sua família, ou enquanto você tem pessoas que você ama, você tem a oportunidade de viver de uma forma maravilhosa com essa pessoa, de dizer que ama, de pedir perdão pelas suas falhas, pelos seus erros, pelas suas atitudes, e muitas vezes não faz, porque voltamos a falar mais uma vez, porque o lixo do orgulho não deixa. O lixo do orgulho, que não presta para nada, não deixa. E são tempos, são momentos que vão passando. Muitas vezes, o tempo que poderíamos estar juntos, vivendo bem, desfrutando de momentos especiais, estamos nos desgastando com coisas inúteis, coisas que não vai acrescentar nada, se ofendendo, se magoando, sendo roubados em momentos tão bacana. Hoje nós temos a oportunidade, esse momento que você está aqui, é um momento especial na sua vida. Concorda comigo? A igreja não deve ser, porque momento como este, são momentos especiais para você, para a sua vida espiritual, para o seu homem interior, para o seu casamento, para que você adquira sabedoria, porque a sabedoria do mundo não vai te acrescentar muita coisa para a vida, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Grave isso, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Momentos como este, que nós temos a oportunidade de crescer em Deus, crescer no conhecimento de Deus, crescer na sabedoria, porque quando somos sábios, temos atitudes sábias, quando somos tolos, temos atitudes tolas, e atitudes tolas traz prejuízos. Atitudes tolas nos faz sustentar decisões tolas que não acrescentam absolutamente nada na nossa vida, que não traz nada de bom para nós. Você tem o teu temperamento? Todos nós temos. Mas essa semana ainda eu disse assim para uma pessoa, ela falou: eu sou do gênio forte mesmo. Eu falei: eu também sou, mas o meu gênio forte não faz de mim um desequilibrado, porque gênio forte por desequilíbrio é a maior tolice que existe, é ser tolo, é roubar a sua paz e roubar das pessoas que estão ao seu redor. E a Bíblia nos ensina seguir a paz, buscar a paz, perseguir a paz. Busque a paz, persiga a paz, corra atrás da paz. Sabe por quê? Porque, olha isso aqui, na sepultura para onde tu vai, para onde nós vamos, não há mais nada o que fazer. Então tem que fazer agora.
tem que ser feita agora, depois não tem mais nada. Inclusive se o seu saldo está negativo, o prejuízo vai ser grande. Eu tenho que, pelo menos, administrar isso para não viver com saldo negativo. Então, se eu tenho que dizer que eu amo, eu tenho que dizer que eu amo agora. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer agora. Se eu tenho que pedir perdão, eu tenho que pedir agora. Se eu tenho que dizer que eu amo, eu tenho que dizer agora. Se eu tenho que me esforçar mais para as coisas de Deus, eu tenho que fazer agora, porque todo mundo sabe. Não, eu preciso, eu sei que Deus está cobrando de mim, eu sei que Deus eu sei que eu preciso mudar. Não, é agora, é agora. Há 3 semanas atrás, desculpa a colocação que eu vou fazer, mas serve para todo mundo. Há 3 semanas atrás, eu terminei um culto aqui, alguém veio e disse assim: fulano acabou de morrer, sofreu um acidente agora. Aí depois você vai a fundo, a família estava onde? Onde você acha que a família estava? Onde você acha que a família estava? Mulher, os filhos, estava onde? Na igreja. E ele? Aonde ele devia estar? Aonde ele devia estar? Na igreja. Mas não estava na igreja, saiu para outro propósito. E o diabo... É aquela velha frase: cuidado com a direção que você toma, pode ser que o Senhor não vai com você naquela. Né? A frase que eu falava com a minha mãe, vivia falando. Minha mãe fala: filho, Deus está no caminho reto. Você quer encontrar Deus, vai no caminho reto. Vai no caminho. Outro caminho você não vai encontrá-lo. Então, nós não sabemos. Então eu tenho que fazer agora. Eu quero ser feliz, e grave uma coisa que a gente tem batido bastante, tá? A sua felicidade, você luta, você faz a tua parte, mas a sua felicidade não pode estar totalmente na dependência de outra pessoa. Se a outra pessoa fizer algo para você, é que você vai ser feliz. Não, paz e etc, etc, etc. Primeiro, começa algo dentro de nós. Se nós estamos em paz com Deus, pode ter certeza que nós vamos estar em paz internamente, consequentemente isso vai refletir sobre as demais áreas. Se nós não estivermos em paz com Deus, não vamos estar em paz em área nenhuma de nossas vidas. Nenhuma. Amém? Tudo quanto vier às tuas mãos, faça com toda a tua força. Agora, o que você pode fazer agora e colocar força para fazer? Força para viver bem. Força para crescer em todas as áreas da sua vida. Crescer na sua vida profissional, coloca força. Crescer no seu relacionamento. Crescer no seu relacionamento. Às vezes a gente tem a oportunidade de viver tão bem, mas vamos sustentando não tem ninguém que chega, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Mas vamos conversar com maturidade. Ó, você tem errado, eu também tenho errado, você teve atitude, mas não estou aqui para julgar, eu estou aqui, não quero nem entrar em detalhes, porque muitas vezes os detalhes já começam, né? Não é verdade ou não? Até para poder discutir a situação, então zera. Vamos lutar para viver bem. Vamos lutar para viver em paz. Vamos lutar porque a falta de paz, ela enfraquece a pessoa. A falta de paz enfraquece, faz você uma pessoa mais fraca, inclusive espiritualmente. Aliás, principalmente espiritualmente. Então, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça com todas as tuas forças. Tudo que te vier para fazer, faça com todas as tuas forças, porque Deus está te dando a oportunidade de fazer.
Não saia dessa direção, não saia desse propósito. Quem consegue entender o que eu estou falando, por favor? Gostaria de poder ser muito mais claro. Gostaria. Mas o tempo está passando. E Deus está nos dando a oportunidade. Tem um versículo na Bíblia que fala do dia de hoje. O ontem você não tem mais. O amanhã também não te pertence. E muitas vezes você já prestou atenção que a gente fica assim, ou vive o ontem ou vive o amanhã, menos o hoje. Você já prestou atenção nisso ou não? Sim ou não? Fica remoendo o passado, vivendo de passado, olhando só para o passado. Outras vezes está olhando lá na frente, preocupado com o futuro, preocupado com como é que vai ser, preocupado com o que vai acontecer, preocupado com as coisas que possivelmente nunca venham a acontecer. E estão vivendo só esquecendo do hoje, do agora, do que eu posso fazer agora. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora? Se eu tiver aqui, como aqui, ó, grave a palavra do pecado. Quem estava na reunião na semana passada, associa a palavra da semana passada. Junte tudo isso, porque você vai viver muito melhor. Você vai construir uma vida abençoada. Você vai ser, olha o que o ser humano busca. O ser humano quer prosperar, e prosperidade é prosperar em tudo que faz. Tudo que faz. Tudo que faz ele é próspero. Tudo que faz é bem sucedido. E quando eu digo, eu estou englobando todas as áreas da vida. E ser constante no temor do Senhor. A Bíblia nos ensina como é feliz aquele que é constante no temor do Senhor. Isso traz felicidade. Amém, pessoal? Então, faça uma reflexão para todas as... Não, eu preciso colocar força. Eu preciso colocar força em todas as áreas da minha vida. Eu preciso colocar força no meu casamento. Eu preciso colocar força no meu relacionamento. Eu preciso colocar força na minha vida espiritual. Eu preciso colocar força na minha vida espiritual. Eu tenho que pôr força na minha vida espiritual. Porque eu quero ser feliz, eu quero ser abençoado. O que eu tiver que fazer, eu vou colocar força. Eu vou colocar força, sabe por quê? Porque eu não quero que a minha vida passe. As oportunidades passem, depois não há o que fazer. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz agora. Eu tenho que ser abençoado, eu tenho que ser abençoado agora. E seja uma pessoa lúcida e não atribua somente a Deus, porque muitas vezes a gente atribui todas as responsabilidades a Deus, e a responsabilidade não é de Deus. As promessas estão aqui, agora Deus nos ensina como agir, quais as atitudes tomar, o que fazer para viver tudo isso de forma abençoada. Amém, pessoal? Vou fazer uma última leitura que está no livro de Juízes, capítulo 28. Desculpa, Juízes 8, 28. Juízes 8, 28. Diz assim, ó. A leitura talvez você não vai entender um pouco, mas depois eu te explico. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. A terra desfrutou
Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz, 40 anos. Jerubaal trouxe de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Diga comigo, teve 70 filhos. Todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, e Ofra dos Abiezritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os. Ergueram Baal-berite como seu Deus e não se lembravam do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos de seus inimigos ao redor. E também não foram bondosos com a família de Jerubaal ou de Gideão, isso é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito em Israel. Abaixa sua Bíblia e olha para mim, por favor. Boa parte de vocês conhece a história de Gideão. Vou fazer um resumo bem rápido, só para que você entenda e entenda o espírito da mensagem. Gideão foi usado por um propósito lindo, muito forte. O povo de Deus vinham sendo saqueados, roubados, humilhados, subjugados pelos inimigos há 7 anos, foram empobrecendo, foram enfraquecendo, e Deus levantou Gideão como líder, para libertar o povo daquela humilhação toda, daquele sofrimento todo. E usou ele de uma forma muito forte, de uma forma extraordinária. Lembrando que, milagrosamente, com apenas 300 homens, o Senhor deu uma vitória contra uma multidão, um exército gigantesco. E foi subjugando seus inimigos e derrotando todos os seus inimigos. A leitura que eu comecei, e eu poderia voltá-lo um pouco antes, no tempo de Gideão, foram 40 anos de paz. 40 anos de paz. Amém? Nós precisamos ter cuidado com os tempos de paz e estar atentos. Porque agora eu vou mostrar a você, Deus levantou ele para um propósito, Deus levantou ele como líder, Deus levantou ele para que através dele o seu povo, não só a sua família, mas o seu povo, fossem ensinados no temor do Senhor. E no tempo de paz, Gideão abandonou aquela posição de liderança. Inclusive, momentos antes, ele diz: não serei o vosso líder. Pouquinho antes da leitura aqui, não serei vosso líder. E aí Gideão saiu e foi para sua casa, e não fez outra coisa, senão a se relacionar com mulheres, e foi gerando uma multidão de filhos. Como nós vimos aí, quantos filhos? E aquela omissão de Gideão foi a ruína do povo e a desgraça da sua família. Vou repetir. Aquela omissão de Gideão foi a ruína do povo e a desgraça da sua família. Porque não era tempo para aquilo.
Ele que começou tão bem, que teve vitórias extraordinárias, de repente foi se omitindo, foi saindo do propósito, foi se retirando do propósito, e tudo que ele construiu não permaneceu. Inclusive esses 70 filhos foram todos mortos num dia só. Isso significa que Deus tem propósitos conosco, e eu não posso me omitir. Todo mundo quer fazer muitas vezes como Gideão, ninguém quer responsabilidades, ou queremos atribuir a responsabilidade a outros. Mas Deus tem propósitos conosco. Eu preciso entender o que Deus quer, porque a forma que eu tenho para viver bem é entender o propósito de Deus comigo e através de mim. A última vez que eu preguei sobre esse texto, eu disse assim: ele foi levantado para ser o líder do povo. De repente você foi levantado para ser o líder na sua casa, os líderes na sua família, espiritualmente falando. Porque se alguém não assume a posição, alguém tem que assumir, concorda comigo? Sim ou não? Alguém tem que assumir. Porque você não assume, eu não assumo, você não assume, eu não assumo, o que vai acontecer? Vai desmoronar, vai despencar. Porque é aquilo que nós sempre falamos, alguém tem que ser a coluna, alguém tem que ser alicerce, alguém tem que ser o ponto, aquele que puxa, aquele que diz: não, vamos buscar, vamos fazer o que é certo, vamos orar, vamos buscar Deus. Porque um não faz, o outro não faz, o outro não faz, um vai consentindo com o outro, vai caminhando naquela tranquilidade, vai caminhando naquela coisa, daqui a pouco está desmoronando, daqui a pouco, refletiu sobre o povo, refletiu sobre os filhos, refletiu sobre todos. Inclusive nem lembravam mais do que Gideão tinha feito de bom. As pessoas nem lembravam. Ele se tornou tão omisso, foi sumindo, que as pessoas nem lembravam mais. Os próprios filhos caíram em ruínas. Os próprios filhos. Então, olha o que eu vou dizer para você. Se quem está do seu lado não assume essa postura de liderança espiritual, que recebe a direção de Deus para dar a direção, que nos faz estar no temor do Senhor, buscando, porque, grave essa frase que eu vou dizer para você: o que nós recebemos de Deus aqui reflete lá fora. O que nós recebemos aqui reflete lá fora. Tudo que nós recebemos de Deus, para estar bem lá fora, nós temos que estar bem espiritualmente, bem em comunhão, buscando a unção, buscando a sabedoria, buscando agora o que fazer, buscando o Senhor, buscando, estreitando a nossa relação com Deus, ensinando aos que estão ao nosso redor, porque eu posso ter começado muito bem e terminar muito mal. Foi o que aconteceu aqui. Foi levantado para um propósito lindo, começou muito bem, mas chegou o momento do tempo de paz. No tempo do quê? Cuidado com tempos de paz. No tempo de paz relaxou. Mas agora eu vou descansar, porque agora eu vou cuidar das minhas mulheres, vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar, agora eu vou... Foi a pior coisa que ele fez. Porque nem permaneceu. Esteja no propósito, não saia do propósito. Seja uma coluna, seja o líder espiritual. Alguém tem que ser líder espiritual, alguém tem que ser portador da voz de Deus, alguém tem que ser, porque se ninguém assumir essa posição, desmorona. Nós estamos vendo aqui homens que viveram coisas extraordinárias com Deus, e
eu repito o que eu tenho batido continuamente, que a Bíblia é um livro que se repete. Gideão não está aqui. Abraão não está aqui. Jacó, os discípulos não estão aqui. Quem são agora? Somos nós. E a Bíblia deixa bem claro que tudo foi nos deixado como exemplo. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor.